Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 1º de dezembro de 2015, já no último mês do ano, com os fechamentos do último dia útil de novembro. Finalzinho de novembro, ditado pela forte emoção, né? Depois que o senador lá foi preso. Aí eu quero fazer um parênteses aqui, para a gente ver mais ou menos, uma coisa que não tem nada a ver com análise técnica, né? Pra gente ver mais ou menos o puta da bagunça que é aqui o Brasil, né? Os caras me prendem o senador baseado numa gravação de voz que o cara fez numa reunião junto com um banqueiro. Quem já tentou oferecer denúncia com gravação telefônica e gravação de voz sabe que ninguém aceita aqui no Brasil, mas lá no STF os caras aceitaram. E aí acharam um papel de pão escrito do envolvimento do presidente da Câmara com o banqueiro. E aí mantiveram o banqueiro preso por causa disso, mas não prenderam o tal do deputado federal lá, presidente da Câmara, sendo que prenderam o senador uns dias antes por um motivo semelhante. Quer dizer, uma puta de uma bagunça. E aí quem está vendendo aqui a bolsa, se a gente olhar o ranking de corretoras lá, muito mais brasileiro vendendo do que estrangeiro. Né? A gente mesmo monta a bagunça e a gente mesmo vai lá e vende tudo, o que dá uma suspeita aí de que a gente, dentro dessa região de suporte aqui, ainda pode ter um repique de alta, tá? Por causa dessa distorção, né? Que tem muito mais brasileiro vendendo, né? A distribuição das vendas aqui está 60% para os brasileiros e 40% para os estrangeiros. Então o Ibovespa caindo de novo 1,6% aqui hoje, voltando para os 45 mil pontos. Tem os 44.700 aqui, uma região de forte suporte, né? Essa região, toda vez que ela chegou, não só dessa vez, né? Mas antes também, vamos olhar o gráfico aqui para trás, ó. A gente pode ver que isso daqui é tipo um piso, né? O Ibovespa chega aqui nessa região dos 44 mil e poucos pontos, e aí ele acaba sentindo um forte suporte. A grande diferença dessa vez para as vezes anteriores é que ele chegava e saía subindo lá para cima, depois chegava de novo, saía subindo lá para cima, né? Chegou de novo, foi lá para cima. Aí chegou aqui, subiu um pouquinho, chegou de novo, subiu mais um pouquinho, ficou ali e tal, e agora está ameaçando vir de novo. Quer dizer, está muito mais perto, né, dessa região aqui dos 44 mil pontos. Eu acredito que possa haver um repique aqui para cima, mas olhando friamente pelos dados aqui, dessa vez parece que ele está tentando passar com bastante força para baixo dos 44, então a maior probabilidade é que tenha um repique para cima aí, talvez essa semana ainda, né? E depois ele volte a cair e talvez a gente chegue até a região dos 39 mil pontos ainda esse ano, né? A gente tem aqui uma projeção de 42 mil, tá? Aqui não chegou, né? Embora tenha aberto a projeção, ela não chegou. E lá embaixo, pelo próprio retângulo que está traçado aqui e que está sendo respeitado aqui nitidamente, né, nos 48.300 que a gente tanto fala, a gente tem já a casa dos 39 mil pontos. Tá? E aí a gente tem um outro triângulo aberto aqui, que agora já está aberto dentro dessa área toda de congestão, que também está apontando para 39 mil pontos. Tá? Então a gente pode ter aí uma grande emoção, temos muito espaço para cair, né? Caiu muito rápido, ele pode fazer um repique assim como ele fez aqui, todos esses movimentos aqui, todos muito voláteis, né? Vamos pegar aqui mais de perto de novo. A gente pode ver aqui, tem até um ombrinho, cabeça a ombro aqui, traçado pela estratégia, apontando para os 41 mil pontos, tá? Mas todos eles, inclusive esse triângulo que está apontando aqui, todo mundo está meio machucado, né? Então essas tendências vão ser voláteis, não vai ser direto, né? Ele vai cai, sobe forte aí, e vai dar bastante emoção agora nesse final de ano. Falando agora do Ibovespa Futuro Mini, que a gente pode ver mais nitidamente ele batendo na região de suporte, duas linhas de triângulo e uma linha de Fibonacci Fan que vem pelo outro lado, as duas se encontrando aqui, que foi onde o preço encalacrou, tá? Então é possível que tenhamos aí um repique aqui dentro, tá? Até porque esse triângulo grandão, né, que está apontando mais para baixo, ele ainda não chegou nem na metade da figura, está apontando para os 39 mil também, ó. Ele não chegou nem na metade da figura, tá? E uma saída para ele para baixo agora seria machucar a figura, né? Deixar a probabilidade de bater na projeção menor. Triângulo esse, estou falando desse triângulo com essa linha verde aqui de cima, ó,
que vem resistindo bravamente a ser machucado pelo preço, né? O preço está respeitando ele simetricamente. Isso dá um alento que ele pode dar um repique aqui dentro, pelo menos até os 47.700, rola uma região de repique aqui para esse gráfico. Vou falar agora do dólar, né? Dólar que, da mesma forma que o Ibovespa está dando um susto para baixo, o dólar disparou por 3,90 de novo. Ele deu aquela segurada na linha que a gente tinha falado, ó. Só que em vez de fazer igual essa primeira linha, que ele bateu na linha, ficou andando e transbordou para baixo, esse aqui bateu na linha, ficou andando nela e agora ele disparou para cima, deixou um gap em aberto aqui para ser fechado no 371, tá? Por causa desse 371 não, desculpa, no 385, por causa desse gap que ficou aqui, o preço já voltou hoje para o 3906, né? Ele pode continuar aí voltando, o que até corrobora com aqueles suportes do Ibovespa futuro, que ele pode dar um repique para cima, o dólar pode continuar nesse movimento para baixo mais um dia e fechar esse gap. Aí eu estou falando de uma coisa de super curto prazo mesmo. Falando agora dos papéis, começando pela Petrobras. Petrobras ainda andando dentro do espaço em branco desse monte de triângulo, né? Ela que está vendida e apontada para o 6,21, mas acima do 7,38 ela tem bastante suporte. Se ela romper o 7,38 fica mais fácil aí para ela atingir o 6,21. 7,38 que foi renovado aqui para baixo, né, para o 7,23. Então na verdade a gente tem uma faixinha de suporte agora do 7,38 até o 7,23. Mínima do dia foi no 7,42, pertinho, portanto, mas não conseguiu passar, né? Ele tá andando aqui, já é o quarto candle, tem um monte de linha, e já é o quarto dia seguido que ele entra praticamente no espaço em branco total, né? Só no primeiro dia aqui que ele deu uma encostadinha na linha e já caiu, e aí ele ficou andando aqui dentro, está mostrando como esse gráfico está indefinido, mas se ele conseguir perder aqui, pode ser que ele vá até o 6,21, se não, ele andando aqui em cima, ele tem até o 8,18 para andar sem muitas delongas. Falando agora da Vale que está em aberto para bater na casa do 1 dígito, né? O gráfico semanal está entre R$ 7 e R$ 9 lá a projeção dela, deu uma queda forte hoje, 4,2%, largou um gap. Esse gap aqui pode ser alvo de um repique para cima para ser fechado, na mínima aqui de ontem de 11,08, tá? Mas o gráfico da Vale nitidamente, né, ainda embocado para baixo. A gente tinha os suportes fortes aqui na região do 10,50, tá? O que também corrobora a possibilidade dele dar um repique para cima aqui, que a gente viu também no Ibovespa futuro, viu a região difícil de passar do Ibovespa à vista, viu o gap em aberto do dólar, né? E esse aqui está apontado todos para a mesma direção. Lembra que dólar e índice andam normalmente em direções opostas, né? Se o índice faz um repique para cima, o dólar faz para baixo, vice-versa, isso é o normal. Agora do Banco do Brasil, o Banco do Brasil que voltou para o lado de lá do triângulo, ele que deu uma machucada bem grande nesse triângulo aqui, tá? Quando ele deu essa voltada aqui, né, a gente estopou essa operação de compra, até porque do jeito que ele fez aqui, ele passou batido por duas linhas, né, o que gerou aí o stop. Aqui ele vai voltando, 16,22 para ele, se perder o lado de baixo do triângulo, a gente tem o 15,53 aí como próximo suporte. Não tem sinal de venda aqui nessa perda, porque o triângulo já foi machucado aqui para cima. Falando agora do Itubi 4 Itaú, que está comprado pelo nosso triângulo aqui em cima, né, no 29,90. Desculpa, 29,29. Ele que deu um ameaço aí de voltar, acabou dando uma subidinha de 1% hoje, tá? Bateu aqui, a Ambev fez isso semana passada, né? A gente viu ela só que na projeção de baixo, e agora o Itaú está fazendo isso aqui para a projeção de alta, né? A projeção desse triângulo está aqui em cima nos 31,60, e ele vai precisar se movimentar muito aí para chegar. Por enquanto ele está comprado, né? Com a perspectiva de se recuperar aí muito próximo do stop. Se ele bater aqui para baixo dessa linha vermelha, fechar para baixo do 26,60, ele estopa a operação, mas ainda não estopou. E vamos encerrar falando da Ambev, que está naquele triângulo de baixa, com projeção para 17,45 aberta. Tentou subir hoje, não conseguiu, né? Mesmo com o candle verde, ela acabou caindo 0,1% em relação ao fechamento da sexta-feira. E com isso ela segue projetada para baixo dentro da projeção do triângulo. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.